Destaque internacional agora. A guerra na Ucrânia completa hoje 5 meses. E um dia após negar o ataque ao porto, a Rússia voltou atrás. Vamos chamar ao vivo o repórter Luca Bassani, diretamente da Europa. Boa tarde, Luca, seja bem-vindo. Conta pra gente o que Moscou afirmou sobre esse bombardeio em Odessa, hein? Boa tarde, Daniel, a você, todos que acompanham o Jovem Pan hoje, nesse domingo. A gente viu que no dia 24 a gente sempre comemora, infelizmente, a data de mais um mês de guerra. São 5 meses já do terrível conflito na Ucrânia, que teve seu início em 24 de fevereiro. Desde então, a gente viu um grande número de mortes, milhões de refugiados, além, é claro, de uma crise generalizada dos alimentos e da energia que tem provocado inflações absurdas em localidades do mundo que já tinham esquecido o que era a palavra inflação. A gente vê que ontem aconteceu no porto de Odessa, o maior porto da Ucrânia, uma cidade com 1 milhão de habitantes, ou seja, a cidade mais populosa da Ucrânia, no Mar Negro, um ataque com 6 foguetes, exatamente menos de 24 horas depois da Rússia e da Ucrânia em Istambul terem assinado aquele acordo para normalizar o fluxo da exportação de grãos pelo Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, para que chegue nas diversas localidades do mundo onde é extremamente necessário. Os ucranianos reagiram com muito choque, fizeram um apelo à comunidade internacional para voltar a sancionar a Rússia e disseram que isso mostra exatamente a índole do Kremlin, que não cumpre com a sua palavra. Muitos analistas aqui na Europa acreditam que tal ataque tenha sido gerado através do intuito do presidente Putin de mostrar que que a Rússia não vai aceitar mais doações ou envio de armamentos para a Ucrânia. Portanto, se isso continuar, os bombardeios também continuarão e nenhum tratado escrito será cumprido na prática. Os agricultores ucranianos seguem também muito preocupados, apesar do certo otimismo do mercado e dos políticos no dia que o tratado foi assinado. Aqueles que estão diretamente na produção e que querem realmente o seu dinheiro nesse momento tão difícil da economia ucraniana também, disseram não acreditar na palavra dos russos, o que se mostrou verdade no dia seguinte com esse ataque. De qualquer maneira, tendo o intermediador, tendo a Turquia como intermediador, melhor dizendo, muita pressão será feita pelo presidente Erdogan para que a Rússia também siga aquilo que foi assinado, afinal todos os países se beneficiarão. A gente viu que nessa guerra, que completou hoje 5 meses, são mais de 20% do território ucraniano ocupados pelos russos, além, é claro, da região do Donbás está extremamente destruída, principalmente a cidade de Severodonetsk e de Mariupol, que se tornou o palco de grande destruição dessa guerra, além, é claro, do grande número de refugiados e deslocados, que chega quase a 10 milhões de ucranianos que fizeram esse caminho dentro do país ou até mesmo para outras localidades na Europa, sendo que quase 2/3 são crianças. Então, crianças que largaram suas infâncias, suas escolas, suas famílias, para continuar fugindo da guerra que parece não acabar. A gente continua acompanhando, mas desde março há uma paralisação diplomática nas resoluções desse conflito, já que nem a comissão ucraniana, nem a comissão russa, ou melhor dizendo, as delegações de cada um dos países se encontraram para negociar um cessar-fogo, negociar uma eventual retirada de tropas e um fim do conflito. A gente continua acompanhando todos os impactos também políticos dessa guerra na Europa. Já são 2 primeiros ministros importantes que caíram, Boris Johnson no Reino Unido, não só por problemas políticos internos, mas também pela alta inflação no Reino Unido, além, é claro, de Mário Draghi, o grande presidente do Banco Central Europeu, que aguentou apenas 1 ano no cargo, e depois pela alta inflação também na Itália, teve como se fosse uma debandada da sua aliança política, o que fez com que a Itália chamasse novas eleições. A gente vê realmente os efeitos devastadores dessa guerra, seja na política, seja na economia e seja principalmente no aspecto humanitário. Pois é, a instabilidade política na Europa também em meio à guerra na Ucrânia. Agora, Luca, você acompanha o conflito desde o início. Você viaja muito pela Europa, não somente para fazer as coberturas da Jovem Pan, você também acompanha, tem um blog especializado, levanta curiosidades e informações sobre vários países da Europa. Como a população e a imprensa europeia estão se relacionando com a guerra, com o conflito? Ainda há preocupação por parte dos cidadãos da Europa? Os veículos de comunicação destacam ainda essas preocupações? Ou os europeus normalizaram a guerra na Ucrânia? É importante lembrar que também o continente vive um verão muito rigoroso e há vários outros problemas que os gestores europeus acabam se preocupando. O que você poderia contar para a gente em relação a esse retrato, essa preocupação por parte da população e também da imprensa e gestores?
Pois é, Daniel, você levantou um ponto interessante, porque eu, cobrindo pela Jovem Pan, estive na Ucrânia 5 dias apenas antes da guerra eclodir. Depois também cobri a crise dos refugiados na Eslováquia, Hungria, Romênia, e pude ver todo o desenvolvimento dessa guerra, seja do aspecto bélico dentro da Ucrânia, seja do aspecto político, econômico no resto da Europa. Aquilo que a gente vê é que no início os europeus se abriram as portas, mostraram toda a sua solidariedade, falaram grosso contra a Rússia e aplicaram o mais duro pacote de sanções contra o país na história, pelo menos na história recente. Aquilo que a gente vê é que ao longo dos meses, essas sanções, pelo menos ao curto prazo, não se mostraram satisfatórias. A guerra continua com extrema violência, com a utilização de armas muito potentes, deslocando muitas pessoas, matando milhares de civis, e ao mesmo tempo os europeus vivendo esse drama do calor intenso, vivendo a inflação que não viam desde 97, além, é claro, da própria questão de perceberem o aumento do custo de vida por aqui e não melhora nos seus salários, tem pressionado os seus governantes. Aquele entusiasmo em se colocar ao lado dos ucranianos, aquela solidariedade aparente em todos os veículos de imprensa e os governos, ela diminuiu sua intensidade nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, onde os países europeus formalmente continuam atrás da Ucrânia, defendendo as políticas de sanções à Rússia e, além, é claro, o envio de armamentos e toda a defesa do Ocidente e da OTAN, mas ao mesmo tempo não falam em aumentar tudo isso que já foi aplicado ou cortar definitivamente o gás. A gente vê que há um problema de possível racionamento durante o outono e inverno, portanto, eles realmente diminuíram o tom, ao mesmo tempo que a população que antes ia às ruas todos os finais de semana para mostrar o seu apoio à Ucrânia, utilizando bandeiras, frases de efeito, realmente lotando as capitais europeias, não fazem mais isso atualmente. A gente percebe que, de certa forma, a guerra também foi precificada pelo mercado, aquela grande instabilidade, loucura que havia no aspecto econômico, pelo menos das bolsas saltarem tanto, isso se tornou mais estável, pelo menos as tendências de subida e de queda, ao mesmo tempo que os ucranianos, muitos deles já se dão por vencidos em algumas regiões, porque sabem que reconquistar algumas zonas que foram dominadas será praticamente impossível. Do aspecto diplomático, é um total fracasso, e do aspecto militar, eles realmente estão muito atrás. Então, reaver a cidade de Mariupol, ou toda a província de Lugansk, ou a região de Kherson, parece muito utópico, pelo menos enquanto Putin for vivo, enquanto as mesmas políticas regionais estiverem acontecendo da maneira como acontecem, com Rússia e China de um lado, União Europeia e Estados Unidos do outro, e realmente quem sofre nesse conflito, e eu pude ver isso muito bem nas fronteiras e também na própria Ucrânia, é a população civil que é refém, não sabe muitas vezes, o governo que tem não sabe muitas vezes em quem confiar, em qual aliado confiar, seja na escala global, seja na escala regional, e realmente a maior tragédia humanitária acontecida em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial se faz hoje presente por 5 meses. 5 meses de guerra na Ucrânia, em destaque com o repórter Luca Bassani. Luca, muito obrigado por suas informações. O Luca volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Seguimos com análise e com opinião. Fabiana Barroso, desses 5 meses, Fabi, você participou de muitos telejornais fazendo análises precisas e emprestando um pouco da sua sabedoria e o seu conhecimento para os nossos colegas. Eu queria que você fizesse uma análise desses 5 meses de guerra, alguma perspectiva de cessar-fogo, de acordo de paz. Você acredita que esse acordo que foi firmado entre Rússia e Ucrânia para um cessar-fogo nos portos para justamente permitir a exportação de grãos da Ucrânia, isso pode ser um indício que os países caminham para um acordo de paz ou seria um exagero? É um exagero, infelizmente, Daniel. De forma bem realista, o conflito na Ucrânia não tem nenhuma probabilidade, a não ser que mude muitas coisas, de algo se concluir no sentido de paz. O que nós observamos ontem, com o ataque de mísseis ao porto de Odessa, pode ser, existe muita especulação, como a gente ouviu ontem, um professor que participou conosco no jornal, na guerra não há santos, e tendo isso em mente, é preciso então pensar a quem interessa a guerra, e infelizmente interessa a muitos poderes, principalmente os vinculados ao poderio bélico, que está fazendo um desfile em solo ucraniano, infelizmente. Então, eu não vejo, mesmo depois, mesmo pensando numa queda do Putin, os sucessores que existem na Rússia são pior nesse sentido, ao meu ver, e também a gente não vê nenhuma perspectiva do Ocidente se importar tanto assim com a Ucrânia. O que eu quero dizer? Que só vão ficar nas sanções
e já está atingindo a economia dos seus países, líderes estão sendo derrubados. Então, as políticas internas das potências mundiais vão se voltar cada vez mais para si mesmos, para passar essa crise econômica, e talvez a Ucrânia fique ali como algo secundário, infelizmente. E a crise humanitária, ninguém, de fato, desses poderes todos que a gente está falando, está de fato preocupado. É isso que tem me deixado com bastante desânimo quando a gente olha e vê que o Ocidente falhou.